Fala galera, tudo bem com vocês? Ontem foi dia 1º de agosto de 2023, um dia histórico para muitos aqui na Unifatesc, né? Foi o dia que veio hoje, o entrevistado de hoje, essa pessoa que está aqui hoje, para Paranavaí a primeira vez para a Unifatesc, e ali começou uma grande expansão da Unifatesc para todo o Brasil. Eu digo que, assim como o Ronaldo Fenômeno, existe o AR e o DR, antes Rinaldo e pós-Rinaldo. Então hoje o nosso entrevistado é o Rinaldo, vocês muito bem conhecem ele, aí de toda a rede, e eu estou aqui diante da fera que vai contar um pouco sobre o EAD. Seja bem-vindo, Rinaldo. Obrigado, Johnny. Olá a todos que estão aí assistindo. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade, né, de a gente poder falar um pouquinho da nossa experiência com relação à educação à distância, né, nesses meus 23 anos aí. Isso aí, Rinaldo. E para começar, acho que o Brasil inteiro quer saber, né, você que é desde os primórdios do EAD, vamos bem dizer, como que foi? Como que começou o EAD? Aonde você descobriu o EAD ou o EAD te descobriu? Como que foi essa experiência lá no comecinho? É uma história bastante interessante, né? Os primórdios do EAD, como você diz, né? E aí a gente não pode falar de datas, né? Porque daqui a pouco descobre a minha verdadeira idade. Então, mas assim, só para a gente falar, eu sou do tempo do EAD ainda, que era VHS, fita de VHS, videocassete, televisor de 20 polegadas, né? Mas é uma coisa bastante interessante e curiosa, né? Eu trabalhava na área de publicidade e propaganda, num jornal lá em Curitiba, né? E eu era um supervisor de uma equipe lá e eu ouvi a minha diretora comercial fazer um comentário com um dos colegas que trabalhava comigo, que praticamente ela gostaria de se livrar dele lá da equipe, né? Comentou que o esposo dela estava precisava de uma pessoa para estar ofertando um curso de magistério à distância, que chamava-se curso normal à distância, né? Para o que naquela época chamava-se de crecheiras. Isso foi lá em outubro de 1999. Né? E eu fiquei atento àquilo, nós estávamos passando por uma dificuldade financeira dentro da empresa que eu trabalhava, o jornal, né? E eu acompanhei essa pessoa, o nome dele era João, acompanhei ele, fiquei na sala da recepção ouvindo a conversa dele, nunca me esqueço desse nome, do Celso Souza Campos, onde ele fala assim: olha, João, você vai ter que visitar todas as creches aqui em Curitiba e você vai ofertar para eles o curso de magistério à distância, que são para as professoras leigas. E você vai ganhar R$ 30 por aluno matriculado, por crecheira matriculada. Aquilo me chamou a atenção, imagine, né? Outubro, você chegando no final do ano, com toda a dificuldade de salário atrasado de onde você trabalhava, né? Eu cheguei para minha diretora e falei: escuta, você ofertou aquele negócio para o João, eu queria também. Eu disse: não, Rinaldo, tá doido, preciso para você vai ter que ir para Paranaguá, fazer o aniversário de Paranaguá lá e etc e tal. E eu disse assim para ela, assim: não, mas eu tenho umas férias a vencer, me dá uns 10, 15 dias, eu vou lá, faço o trabalho, recebo essa grana e volto a trabalhar normalmente aqui. Ela olhou para mim e falou assim: você quer mesmo? Eu falei assim: quero. Aí ela disse: então tá, vou falar para o Celso vai te receber lá. E foi exatamente no dia 23 de outubro de 1999 eu me apresentei numa instituição de ensino. Não tem problema de eu falar aqui, né? É o IESD. Ele tinha um curso normal à distância, não era uma instituição de ensino, e sim um produtor de conteúdos. E ele tinha uma empresa que certificava, que era uma escola, que era o Colégio Bagossi. E eu comecei esse trabalho lá, comecei a visitar todas as creches de Curitiba e nunca mais voltei para o jornal e nunca mais saí do EAD. Foi assim que começou. Então, naquela época gravava-se no estúdio, como esse aqui, as aulas, isso daí era replicado em fitas de VHS. Nunca me esqueço que de Curitiba a gente começou a sair no Paraná e daí começou o trabalho de expansão, onde não se falava em polo e sim telesala, parcerias com prefeitura, e assim começou a nossa vida e nunca mais voltei no ramo de publicidade e estou até hoje aí no EAD. Para os gestores e pessoas mais novinhas que vão assistir isso aí, VHS é algo assim de uma fita que tinha antes, né?
que era o nosso DVD, que também não existe mais o DVD, mas era como se fosse a nossa Netflix hoje, né? Era uma fitona que você colocava num videocassete e ali rodava essas aulas. Rinaldo, e quando começa essa expansão, como que era? Você tinha que viajar às cidades, a prefeitura já sabia disso, ou primeiro era a prefeitura? Quem que você abordava primeiro? Nessa época era muito novidade a educação à distância. Às vezes gerava até desconfiança. E muitas vezes eu e alguns amigos que trabalham comigo, Agostinho, que hoje ainda permanece no EAD, professora Dinamara, que está em outra instituição, a gente sempre brinca, gente, vamos ofertar aqui, mas pô, e se não entregarem? Mas como é que a pessoa vai estudar, né? Assistindo uma videoaula, né? E eu nunca me esqueço que a gente pegava e falava assim, lembra da Fundação Roberto Marinho? É aquilo, só que uma diferença, não são atores, e sim professores, mestres, doutores. Então era esse o diálogo. E como eu falei, a gente iniciou em Curitiba, né? Visitamos todas as creches, que hoje chama-se de CEMEI, né? Visitamos todas, e aí começou a ganhar uma proporção. E aí a gente começou a ganhar o estado do Paraná. Das 399 municípios do Paraná, nós atuamos em 363. E éramos em 3 na equipe, eu, Agostinho, e daí tinha o João, que ficou pouco tempo, né? E a gente permaneceu. E aí ganhou essa proporção, começamos a dividir o estado do Paraná em 2, 3. E aí a gente trabalhava numa certa região, onde o nosso contato era a prefeitura. Então não existia polo de EAD, existia sim telesala. Então ele funcionava mais ou menos assim. Chegava na Secretaria Municipal de Educação, abordava lá a secretária ou secretário de Educação, pedia para eles a indicação do que nós chamávamos na época de tutor, que hoje o tutor tem uma outra função, e esse tutor formava as turmas de até 45 alunos. Essas turmas se reuniam numa sala cedida pela prefeitura, numa escola municipal, que tinha que ter, veja bem, o kit tecnológico, que era um computador, um videocassete e uma televisão de 20 polegadas de tubo, que era na época, né? Então, é interessante isso, porque tinha que ter esse kit tecnológico. E a secretaria cedia uma professora ou um parente para ser o que nós chamávamos de tutor. E ele formava uma turma de 45 alunos. E tinha algumas regras que a gente tinha que seguir, né? Por exemplo, só podia ter 2 turmas, não podia ter mais do que isso. E aí foi ganhando uma proporção. Quando a gente observou, assim, em um ano nós estávamos com 60 mil alunos para um único curso de nível médio, que era o CND, Curso Normal à Distância, junto com parceria com as prefeituras. Sempre dentro daquela filosofia de um preço bastante competitivo. Só que não tinha concorrência, né? Depois que começaram a surgir outras instituições, e aí a gente foi ganhando o Paraná, ganhando o Brasil. Eu tive a oportunidade de morar em estados diferentes, como o Espírito Santo, morei em Santa Catarina, morei em São Paulo, tudo onde o IESD abriu uma filial, eu ia, estruturava a equipe, ficava lá por 2, 3 anos e voltava para Curitiba, até que encerrou essa minha primeira trajetória, 8 anos depois, no IESD, e daí fui passando por outras instituições aí. Sem GPS, sem nada, você ia para as cidades ali? Visitava todas as cidades. E o mais interessante, Johnny, que ninguém sabe disso, mas eu há 20 anos que dirijo, que tenho carteira. Então eu não dirigi essa época. Então viajava de ônibus, chegava lá em parceria com quem cuidava da telesala, na época a gente falava na cidade, pegava o carro lá, abastecia e saía visitando outras regiões ali. E não tinha GPS, você comprava um mapa da 4 rodas e ali parava, opa, é por aqui, entrava para a direita, para a esquerda, vai lá, vai reto, mais tantos quilômetros, e era dessa forma. Traçava aquele caminho e é por aqui que vamos. Imagino que já deve ter errado muito caminho, chego em cidades erradas e depois recalculado a rota, mas de forma, vamos dizer assim, não Nutella, como se diz, forma raiz. Johnny, se eu contar as histórias por essas viagens, são fantásticas. São histórias assim, que dá para escrever pelo menos uns 10 livros aí, contando por tudo que você passou, por tudo que pessoas que a gente conheceu, pessoas
que até hoje são gratas pelo trabalho, porque depois que parou essa parceria com as prefeituras, começaram a vir o processo, né, de abrir empresa, de assinar contrato com a instituição, e aí começou a virar um negócio, que era, naquela época, um a mais como renda, né, acabou se tornando profissão. Hoje, daquela época, eu conheço muitos hoje que são polos de várias instituições, inclusive alguns aqui hoje conosco na Unifatesc. Você falou dessa época, eu acredito que nesse tempo a maior divulgação era a grande mídia, que era a televisão. Então, e você falou do Roberto Marinho e tinha o Telecurso. O Telecurso ajudou muito a vender esse projeto, que não era o mesmo, mas vamos dizer assim, que era parecido. Foi mais ou menos junto ali, esses dois? Na verdade, o EAD não era essa palavra que se falava, né? Tínhamos a educação que era pelo correio, que acho que a maioria deve lembrar do Instituto Universal. Você comprava um curso lá, você fazia ele todo em casa e tal, desde curso de eletrônica, rádio, essas coisas, né? E a Fundação Roberto Marinho, ela veio com as teleaulas que falavam, né? Que lá eles colocavam os artistas da Globo, os atores lá, né? E atrizes, onde eles ali ensinavam as pessoas a se preparar para ter o que hoje chamamos de ensino fundamental, ensino médio, né? E sim, veio através dessas teleaulas, onde surgiu essa primeira instituição que eu trabalhei, e vieram as outras na sequência. Se não fosse o EAD, essas teleaulas, né, e tudo mais, só nessa primeira arrancada você citou ali 60 mil pessoas que não teriam essa formação e muitas vezes não teriam mudado a vida de outras pessoas ali também, né? Então, olha a importância de algo que começou lá em 1999, os 15 dias que você falou assim, vou sair por 15 dias e está até hoje, né, atrás de matrículas, expandir e tudo mais, e quantas vidas mudadas, né, através do EAD. E é engraçado que vai se batendo muito com aquilo que a gente tem hoje, né? Muitos Sim. alunos que ainda anos se passaram e alunos ainda ficam. Mas o EAD pode? Não pode? É possível? Não é possível? Eu vou ter o certificado? Não vou ter o diploma? Não vou ter? Então, desde 99, essa pergunta ela é comum. E também, lá atrás, se falavam, não, eles vão fechar, vão acabar com isso é só uma pequena febre. Acontecia disso também? Sim, quantas vezes a gente ouvia golpe, ou então... Hoje é bem diferente o trabalho de expansão, né? Antes nós viajávamos para as cidades, reuníamos no auditório da prefeitura lá 200, 300 pessoas, praticamente faziam uma palestra sobre a educação à distância, e a gente ouvia muito questionamento, faziam muitas perguntas para nós, né? Uma delas era sempre essa pergunta, mas como que você vai aprender lá? Até porque, Johnny, naquela época lá no início, eram 2 encontros semanais numa sala de aula por 4 horas assistindo uma videoaula. Então, o EAD ele flexibilizou, facilitou muito a vida das pessoas. Naquela época era assim, comparado com o que é hoje a educação à distância, né? Então, havia muita desconfiança. A pessoa ia lá, se matriculava não para fazer o curso de magistério, mas ter, por exemplo, o certificado, hoje que nós chamamos de ensino médio, porque ele era junto. Você tinha as disciplinas básicas, que te dava a certificação do ensino fundamental, e para aqueles que queriam ter o magistério, também tinham o diploma de magistério de nível médio, para atuar nas redes municipais aí de 1ª a 4ª série na época, né? Então, a gente ouvia muito questionamento, aquelas histórias assim, imagine que você vai aprender. Então, a gente sempre estava preparado para essas respostas, entendeu? Até tem uma questão que a gente sempre... Eu, por exemplo, nas minhas visitas, eu sempre falava a história da formiguinha surda, né? Que é aquela história rapidinha assim, onde a pessoa fala assim, está viajando e olha aquela formiga subindo numa garrafa com o topo de açúcar, e uma subia, caía, e uma lá toda fraquinha chegava e saboreou lá o doce. Daí perguntava para as pessoas, por que essa conseguiu e as outras não? Porque ela era surda, então muitas vezes as pessoas têm que se fazer de surda para conseguir o êxito. Que bom, e é uma aula. Eu espero que muitos
novos polos assistam isso aqui também, porque é uma dificuldade que a gente vê que eles encontram, né? Às vezes o próprio gestor que começa ali no EAD tem ainda aquela insegurança, porque estava muito acostumado ao presencial, mas EAD, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Tem até um preconceito, né? E depois isso vai se quebrando, como se quebrou muito com a pandemia isso, e aí a pessoa vai tendo essa confiança. 99, 15 dias se passaram e ele ficou aí um bom tempo. E a Unifatece? Como que a Unifatece aparece na sua vida? Como que foi esse casamento Unifatece? Você já conhecia a Unifatece antes? Não. É engraçado que há 3 anos que eu estou aqui na instituição, trabalhando nessa parte da expansão de polos. Você falou uma coisa bastante interessante para o novo empreendedor, né, que deseja ser dono de um polo, porque hoje ser dono de um polo é um negócio. Ele não é mais um complemento de renda, ele é um negócio. Se você não entrar nesse negócio, se você lá na sua cidade não se transformar na cara da instituição de que você representa, não tem jeito de ter sucesso. Então, é engraçado. E até mesmo para quem atua na educação à distância, como eu, que passei por algumas instituições variadas, tanto grandes instituições, médias ou pequenas instituições, aconteceu uma coisa engraçada, porque eu trabalhava numa instituição de Curitiba e um colega meu lá de trabalho, veio a pandemia, né, há 3 anos atrás, e a instituição afastou alguns funcionários para trabalhar em casa, onde ele pagava aquele esquema lá de 70% o governo pagava do que você recebia e 30% a instituição. E nesse período, eu fui procurado, até vou mencionar o nome dele, porque eu sou grato por essa oportunidade, o professor Ivan, que já trabalhou conosco aqui como supervisor, trouxe alguns projetos, o Ivan Requena, né? E ele me ligou e falou assim, Rinaldo, tem um pessoal do interior que está querendo um gerente de expansão. Você tem interesse? Eu até brinquei com ele, poxa, Ivan, vocês estão querendo se livrar de mim aí, da instituição? Eu falei, não, é porque eu conheço o teu potencial e eu sei o quanto está travado as coisas aqui. Não custa bater um papo. E aí um professor de uma outra instituição de Maringá trocou uma ideia comigo pelo celular, perguntou se eu tinha interesse, eu perguntei assim, mas é aí para essa instituição? Aí ele disse assim, não é aqui. Eu falei, tá, porque aí tem um amigo meu, que é o Jefferson, que faz o trabalho de expansão, né? E ele falou assim, não, é de um pessoal que são meus amigos, que é da cidade de Paranavaí. E qual que é a instituição? Daí ele falou assim, Fatece. Falei, Fatece, Paranavaí. Eu falei assim, é a Fatece de Pirassununga? Porque em Pirassununga tem uma instituição chamada Fatece. E quando você fala Fatece, todo mundo pensa que é Fatece. E aí eu falei assim, não custa conversar, eu estou aqui em casa mesmo, né? E logo em seguida veio uma ligação por vídeo do professor Gilmar. E rapidamente ele se apresentou, conversou comigo, nós trocamos uma ideia, eu falei um pouquinho da minha experiência. E aí ele pegou e eu falei assim para ele assim, eu preciso conhecer. Ele até brinca hoje, né? Que eu falei assim, Paranavaí, Unifatece. E ele brinca que eu debochei dessa questão e não aconteceu nada disso, na verdade. E aí ele falou assim, olha, eu vou conversar com os meus sócios e nós voltamos a conversar. Eu falei, beleza, tranquilo. E continuei com muita tranquilidade no que eu ainda estava fazendo, empregado na outra instituição. Pois bem, foi num domingo, o professor Gilmar me procurou novamente por uma chamada de vídeo, e aí ele pegou e falou, Rinaldo, você quer vir conhecer a instituição? Eu falei, sim, então me dá os teus dados bancários que eu vou pagar a tua despesa de viagem para você vir conhecer a instituição. E eu vim para a instituição sem nenhum compromisso, passei aqui, cheguei num dia, fui embora no outro, conversei com toda a diretoria, aliás, sou grato pela atenção, pelo cuidado que eles tiveram comigo e com a minha esposa, nesses 2 dias que eu fiquei aqui em Paranavaí, né? Aí conversei com o professor Daniel, o Gilmar, com o Eduardo na época, né? O Guilherme ficava em Curitiba, então eu não conhecia o Guilherme na época. E ali a gente começou a nossa história. Daí eu pedi um prazo só para eu definir minha situação na outra instituição, e exatamente no dia 1º de agosto de 2020 nós iniciamos o nosso trabalho aqui na instituição, na Unifatece.
E como que foi esse processo de mudança? Acreditar no que até então não era conhecido, né? Deixar de uma capital e vir para uma cidade de 84 mil habitantes, 90 mil agora. Como que foi ali? O que tinha dentro? Tinha algo dentro que falava assim, eu vou, vai dar certo? Ou foi o encontro com os 4? Porque os 4 são diferenciados, né? A partir do momento que você conhece os 4 ali, um respeito e uma admiração começa a acontecer ali, né? Como que foi isso aí? O que te chamou a atenção? Foi o Gilmar que te encantou com aquele jeito dele? Foi o Daniel, o Eduardo, o Guilherme? Como foi isso? Só para registrar, o Guilherme não estava, né? Eu conheci o Guilherme depois, porque ele estava morando em Curitiba na época. Cara, como eu disse para você, foi bastante diferente por todas as outras instituições que eu passei, pela humanização, pelo carinho, pela recepção, pelo cuidado. Isso me chamou a atenção. E lembrando que quando a gente aceitou esse desafio, em nenhum momento eu acertei o que eu iria ganhar. Que legal. Entendeu? Apenas topei o desafio de 6 meses. O Gilmar, o Eduardo, o Daniel sabe disso. Eu topei o desafio de 6 meses e eu disse para eles, eu topo o desafio, até dezembro eu vou colocar 25 novos polos. A instituição estava com 6 polos aqui. Eu falei assim, eu vou colocar 25 polos, depois de janeiro eu vou tirar minhas férias, eu volto, a gente acerta e conversa. Beleza? O Gilmar, na hora, falou assim, gostei disso, já apertou minha mão, o Daniel deu boas-vindas, o Eduardo também. E aí, no dia 1º, a gente começou. Então, toda essa questão da humanização, da liberdade de a gente poder exercer a função, e é importante a gente ressaltar a necessidade da flexibilização inicial. Hoje nós estamos num outro processo aqui na instituição, né, que é para regularizar os mais de 800 polos que nós temos aí, certo? Capacitar os nossos gestores de polo, e isso é importante. Então, conforme as coisas foram crescendo, as coisas foram evoluindo, mais pessoas foram entrando aqui para trabalhar, você é uma delas, né? E isso é muito legal, essa questão da humanização é o que realmente chama a atenção aí nesse processo. E só para ressaltar, em dezembro, quando eu saí de férias, a gente entregou aí 42 novos polos aí para a rede da Unifatesc. Tinha prometido 25, né? Quase que dobrou essa meta ali com 42 polos na hora que você sai para suas férias. Né? Esse número que dali em diante não parou mais de crescer. Como você disse antes, eu até costumo e brinco, a Nike, ela coloca uma marca com o Ronaldo Fenômeno, né? Que existe uma Nike antes Ronaldo e uma pós-Ronaldo. Até por isso que ele depois é chamado de Ronaldo Fenômeno, né? Por ter essa diferença. E a gente costuma dizer assim que existe um EAD na Unifatesc antes Rinaldo, aqui nos bastidores, né? E outra pós-Rinaldo, que vem toda essa diferença de 6 polos. Hoje nós vamos chegar até o final desse ano, como diz o Gilmar, a 1000 polos, né? E a quantia de alunos e transformações de vidas que são gigantescas. Seja ela tanto de um colaborador novo, como eu, que não era dessa área, e você foi me ensinando tudo, e até hoje me ensina, né? No dia a dia, quanto também acontece dos alunos. Polos que vão entrando, né? Pessoas que às vezes não mexia com isso e na pandemia tiveram que mudar. Eu sempre costumo dizer nas minhas reuniões, volte sempre para o primeiro dia. Por quê? Por que você iniciou na Unifatesc? O porquê você começou com o seu polo, né? Nós preparamos aqui, não deu para ter muita coisa, né? Alguns relatos de algumas pessoas dessas assim que viram a vida mudar, né? Por causa da Unifatesc, dessa ligação. Você é um ponto de ligação de muitas pessoas com a Unifatesc e de mudança de vida, que mudaram de vida através da sua ligação e através da Unifatesc, através da educação. Aquilo que o professor Gilmar sempre fala, né? A educação, ela muda a vida. E é em vários fatores. E você é um desses responsáveis por mudar a vida de muitos aqui, a minha e de muitos. Tem muitos aqui hoje trabalhando, muitos tutores que vieram através desse ponto de ligação que você fez. Os meninos vão soltar aqui na TV
né? Não deu tempo de puxar de muitas pessoas, mas a gente puxou de alguns ali, uns videozinhos bem legais aí. Vamos ver lá. Isso aí não estava contando. Né? Esse aí você não estava contando, né? Então vamos ver. Fala, tudo certo? Falar do Rinaldo é muito fácil, muito simples. É um cara fantástico, um cara maravilhoso, que no primeiro contato com a Unifatec já se mostrou super receptivo, ajudando no que fosse preciso, e assim continuou. Muito do que fazemos é para honrar essa confiança que ele depositou na gente. Rinaldo, meu irmão, que Deus te abençoe sempre. Todos nós, Unifatec, Polos, só temos a ganhar com a tua presença. Que Deus te conserve sempre esse cara maravilhoso, sempre justo, com um coração imenso. Um abraço. Oi, Rinaldo. Passando aqui para te parabenizar pelos 3 anos da Unifatec e também para te agradecer por tudo que você fez por mim durante esse período, né? Onde ali naqueles momentos que eu tive maiores dificuldades, você segurou a minha mão, você me incentivou, você não deixou desistir. E se hoje eu cheguei até aqui, foi pelos teus ensinamentos durante toda essa trajetória. Parabéns, você é uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme, e eu tenho certeza que o que você fez pela Unifatec, você fará ainda mais. Você é 10, você é top, meu amigo, como eu sempre falo para você. Um beijo, te espero na Bahia. Fala, Rina, tudo bem, meu irmão? Neto. Cara, tô passando aqui para mandar um abração para você, te agradecer, falar que você mudou minha vida. Foi através de você que eu conheci a Unifatec, que você confiou numa cidadezinha de 8 mil habitantes. Nós começamos o projeto da Unifatec. Hoje, graças a Deus, a gente está aí caminhando como um projeto de vida, né? E eu tenho muita gratidão por você, porque você me apresentou. Eu tenho a honra de falar que você é meu mentor dentro da Unifatec. Agradeço você, ao Johnny, toda a amizade, né? Falar também que essa paixão por futebol a gente compartilha, e eu quero ainda assistir um jogo do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com você, e quero que você assista um jogo do Timão lá na Arena Corinthians, eu, você e o Jonão. Rina, toda a gratidão, todo o respeito, todo o carinho e amor do mundo por você, meu irmão. Deus abençoe, tamo junto. É isso aí, hein? É um pouquinho, Rinaldo. Se a gente for colocar todos que querem te enviar uma mensagem, não tem podcast. Aí nós vamos para 2, 3 horas de podcast. A importância nesses 3 anos, quantas vidas você ligou à Unifatec e que foram mudando. Até a própria vida nossa aqui, da nossa instituição aqui, né, que nós trabalhamos. Costumo dizer que é nossa porque eu trabalho nisso, então eu me sinto parte desse projeto. E que legal, né? Que legal. A educação que você pegou lá em 99 por 15 dias, vem durando anos e mudando muitas vidas, né? Você teria alguma frase, algo assim que você deixaria para quem está querendo acreditar nesse projeto de EAD, ou para quem está começando, ou para aquele que já está? O que você deixaria assim de legado, de uma frase, algo para melhorar na vida dessas pessoas e acrescentar mais ainda? Eu sou muito ruim de frases, né? Mas por essa eu não esperava mesmo. Essas pessoas ali que falaram aí por esses minutos aí, são pessoas realmente muito queridas, né? Que acreditaram, né? Então acho que a palavra correta seria gratidão. A Grazi e o Neto aí, por exemplo, nunca haviam trabalhado com educação à distância, como gestores de polo. Hoje são exemplos, proprietários de 2 megapolos. O Dimas ainda tem a experiência acadêmica, né? E também é gestor de megapolo nosso na cidade de Botucatu, né? Botucatu e Bauru, né? São 2, né? Eu só posso agradecer pela confiança. A gente sempre procura ser bastante transparente no que nós conversamos,
Na hora de cobrar, a gente cobra. Você mesmo costuma dizer que quando eu paro para escrever, pode esperar. Mas sempre respeitando, né? Isso é uma coisa bastante importante a gente registrar, que tanto a instituição tem que entender as dores do polo, como o polo também tem que entender as dores da instituição. Porque ninguém é perfeito, né? Se um dia você achar que está tudo perfeito, pode parar. Porque não existe a perfeição, não existe o 100%, certo? Você sempre tem que estar buscando a mais, sempre está buscando o melhoramento de toda a situação. Então, se tem uma coisa que eu poderia deixar bem registrado aí, tanto a instituição tem que entender as dores do polo, como o polo tem que entender as dores da instituição, porque os dois caminham junto no mesmo caminho, né? O caminho do sucesso. E aí é como se fosse é um casamento, né? Um tem que entender, às vezes um cede daqui, outro cede dali, e isso é a diferença da Unifatest. Já começa da nossa direção ali. Eu vejo os polos falando, olha, que bom que nós podemos participar do processo de melhorias, de aproximar cada vez mais desse aluno. E isso vem tudo de um grande treinador, né? Você que é um treinador das gurias, desse projeto tão bonito que você leva à frente, desse futebol feminino. Pena que o nosso Brasil hoje não foi para frente, mas eu acredito que projetos como o seu também vai fazer isso melhorar cada vez mais. Assim como o EAD que você começou lá atrás, em 99, já teve um grande progresso. Acredito que o futebol feminino também tem um grande progresso, mas sempre isso que você falou, ouvir os dois lados. É por isso que a Temis, né, que é a deusa ali do direito, ela tem aquela balança. Aquela balança tem que estar sempre equilibrada para poder ter aí o melhor resultado final. Johnny, é preciso a gente sempre destacar essa questão. Ninguém agrada ninguém, certo? Ninguém está aqui para dar sorrisinho, para ficar batendo palma, certo? Cada um sabe do que precisa ser feito. Hoje, a grande maioria dos nossos polos, da rede de polos Unifatest, hoje depende do seu negócio, entendeu? E a instituição, ela tem feito a sua parte, assim como alguns polos também têm. Então, ninguém agrada ninguém, ninguém faz para agradar ninguém, né? O que precisa é trabalhar em conjunto. Eu sempre costumo dizer que o polo lá na sua cidade é a cara da instituição, é ele que representa. Quando ele vê a sua placa, a marca da Unifatest, né, ele acaba se tornando detentor daquela marca no seu município, né? Isso é importante a gente falar. Por isso que eu repito sempre. Aliás, antes que eu me esqueça, Johnny, tem uma frase que o professor Gilmar fala muito, que ninguém faz nada sozinho. Eu também não fiz esse trabalho da expansão sozinho. Tive que já passaram pela minha equipe, no começo lá atrás o Lucas, depois veio o Diego Rodrigues, né? Depois veio você. Hoje eu tenho uma equipe, né, com mais 2 pessoas, que é a Carla e o João Pedro, certo? Mas fora a equipe da expansão, a gente tem todo um suporte por fora disso, né, que nos dão esse apoio. E é importante a gente ressaltar tudo o que foi possível para flexibilizar o crescimento foi feito. Agora é a hora de a gente ajustar. E sempre lembrando, ninguém está aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para todo mundo trabalhar, para todo mundo representar uma marca que hoje nada entre os tubarões. Hoje nós não somos a Fatest, como foi apresentado. Hoje nós somos a Unifatest. Né? Nós nadamos junto com os grandes. Hoje nós incomodamos. E aí, meu amigo, daqui para cima. Isso aí. Poder colher esses frutos, né? Acho que uma boa estrada já foi andada, uma boa expansão já foi feita. Agora é o próprio polo, o próprio gestor lá na ponta expandir mais ainda esse nome, essa marca e aquilo que você falou, fazendo bem para ele, fazendo bem para a instituição e fazendo bem para as outras pessoas. Porque o nosso produto, assim, vamos dizer, ele transforma a vida de famílias, de pessoas, de cidade. Transforma muito e é muito potente, é um produto muito potente. E o Brasil precisa muito ainda de pessoas formadas com uma graduação, especializadas, com uma pós-graduação,
para mudar até o rumo desse país. Rinaldo, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Tenho certeza que mais podcasts com você vão acontecer, porque é muita história que não dá para resumir em pouco tempo. E muito, muito obrigado. Se quiser deixar um tchau, um recado para a galera, fica à vontade. Bom, Johnny, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história na educação à distância, né? Espero que, como eu costumo dizer, trabalhar mais uns 15, 18 anos, né? Ainda. Espero que eu tenha saúde para isso, né? Mas eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? A diretoria da Unifatesc, através da figura do professor Gilmar, do professor Daniel, do Eduardo, também do Guilherme e do próprio Renato, que é o nosso diretor administrativo, que hoje comanda o Departamento de Comunicação e Relacionamento de Polos, né? Pela confiança. E sempre deixando bem claro que eu estou sempre à disposição para qualquer tipo de ação que a gente venha fazer. Hoje a Unifatesc é um time grande, né? Hoje o EAD cresceu tanto que superou o número de funcionários que tínhamos aqui no presencial. E isso é legal, e eu tenho certeza absoluta que vai crescer ainda mais. Então, agradecer à diretoria, agradecer ao time da Unifatesc, né? Todas as pessoas, muitas pessoas olham para mim e falam assim, nossa, ele tem uma cara de bravo, mas eu não sou bravo, não, tá? Eu sou um cara bem bacana, bem legal. E agradecer essa rede maravilhosa de polos que nós temos aí, né? Essas pessoas que falaram, outras pessoas com certeza compartilham isso, né? A gente, além de ter essas tratativas de negócio, de trabalho, a questão da humanização é importante. Eu fiz amigos no EAD, e não só na Unifatesc, como em outras instituições. Então, isso é importante a gente agradecer. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e fico sempre à disposição aí para quando precisar. Isso aí, galera. Foi muito bom estar aqui com o Rinaldo, o meu guru, o meu professor, o meu coaching de EAD. E espero vocês nas próximas. Estamos próximos ao Dia dos Pais, então feliz Dia dos Pais para todos, né? E aproveitem o EAD, aproveitem essa potência que está a Unifatesc para você fazer o EAD que mais cresce no Brasil. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado.